gente sabe que o bloqueio androgênico central é a base do tratamento de câncer de próstata e que isso tem impactos relevantes para a saúde do paciente, especialmente quando a gente fala de pacientes idosos. Tem um estudo bem interessante, eu não conhecia esses dados, com sobreviventes de câncer de próstata, que mostra que aqueles que já foram expostos a ADT têm o dobro do risco de quedas e fraturas, mesmo depois que param a medicação, sugerindo que o uso do remédio fragiliza o paciente, provavelmente por sarcopenia. Eu sou Lucila Ponte, sou médica oncologista e cofundadora da Oncogeriatria Brasil e estou aqui hoje com a doutora Ludmila Koch, também oncologista e cofundadora da Oncogeriatria Brasil, para a gente discutir aspectos relacionados à prática da prescrição de antiandrogênicos para o paciente idoso e os seus impactos aí no risco de fragilidade, quedas e aspectos nutricionais. Ludmila, bem-vinda. Olá, Lucila, obrigada aí pelo convite. Lud, comenta com os colegas que estão nos assistindo, né, nessa situação muito comum, que é a gente receber um paciente e ter que prescrever um ADT. Como que a gente avalia o aspecto nutricional daquele paciente? É só o peso? Como que a gente pode objetivar essa avaliação? Então, como já foi mencionado, né, a gente sabe muito da importância da avaliação geriátrica ampla. Ela avalia vários domínios, inclusive o domínio nutricional, mas é uma avaliação, né, longa. Foi discutido também sobre a questão, né, de ferramentas de triagem. A gente sabe que o G8 utiliza as principais perguntas do G8, é relacionada, né, à questão da nutrição e é retirada do Miniman, que já é validado para a população idosa com neoplasia. O Miniman, ele faz uma avaliação baseado na antropometria. A gente sabe hoje, né, que o IMC sozinho não traz muita informação, porque a gente precisa saber da composição corporal. Além da antropometria, ele inclui aspectos, né, relacionados à vida global do paciente, mobilidade, aspectos psiquiátricos, aspectos relacionados à dieta, se perdeu peso, não perdeu, como que está essa ingesta, e também relacionada à autopercepção de saúde. Então, existe um score, se esse paciente pontuar menos do que 11 pontos, ele tem um risco para desnutrição. Então, esse paciente já existe um ponto de intervenção antes de se iniciar, né, o tratamento desse paciente. Temos ainda outra ferramenta que chama SARC-F. Essa ferramenta, ela avalia também o domínio nutricional e é uma ferramenta de triagem para sarcopenia. Ela já foi utilizada em várias coortes de pacientes, mas está sendo validada agora para o paciente oncológico. Ela leva também em questão a relação em subir ou descer escadas, um pouco sobre a questão da velocidade de marcha, sobre o desempenho físico desse paciente. Porque a gente sabe que esse paciente tem aí, né, muitos deles, uma inatividade física e que somada ao câncer de próstata, somada ao tratamento, isso aumenta as chances de sarcopenia. E quando você fala de dados antropométricos, quais são? Peso e altura? Tem mais algum? A gente utiliza peso e altura, mas hoje a gente sabe também que a medida da panturrilha, né, e a medida do braço também traz informações e o SARC, ele pode contemplar ainda a medida da panturrilha, né, em agregar aí na questão dos pontos relacionados a essa questão da antropometria, além do peso e da altura. Não, isso é bem bacana. E um outro aspecto que você comentou, da velocidade de marcha, aqui me ocorreu, tem um grupo francês que está propondo que a ferramenta, uma das escalas de triagem geriátrica, você falou do G8, mas que uma das ferramentas fosse a velocidade de marcha. Se for superior a 10, o paciente é saudável. Se for abaixo de 10, a gente desencadeia toda a avaliação geriátrica, mostrando a importância de você também observar o paciente, a hora que você chamou, como é que ele vem andando da recepção, se ele levantou sozinho ou precisou de ajuda, se ele vem amparado pelo acompanhante. E aí, também me ocorreu agora, eu tenho no meu consultório um hand grip, um aparelhinho para ver a apreensão palmar. Você usa, você recomenda? Como que a gente pode interpretar a informação que o hand grip dá? Excelente, porque assim, a sarcopenia, ela dá, além dessa questão do desempenho físico, avaliação da massa muscular, mas também a gente tem, né, a força muscular. E qual que é o melhor teste para, né, fazer essa avaliação de força muscular no consultório? O hand grip.
A gente tem handgrips utilizados nos estudos, que são validados, precisam ser aferidos, mas hoje a gente pode fazer a compra online de um handgrip, né, digital, e você ter ele no seu consultório. E como que você faz esse uso do handgrip? Algumas vezes, né, os pacientes já podem até ter feito nos testes, né, para carteira de motorista, às vezes legal. acaba sendo, né, utilizado. Então, você usa seu braço dominante, coloca numa posição de 90 graus e a gente faz 3 medidas. E sem apoiar? Sem apoiar. Tá. A gente faz 3 medidas e tem estudos que consideram a média das medidas ou a maior medida. Certo. E esse valor é um valor questionável, porque a gente sabe, né, da população nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, né, países do Oriente Médio, enfim, cada paciente tem, né, a sua força muscular que deve ser padronizada na população. Então, a gente tem alguns valores, mas o grupo europeu, que é um grande estudioso da sarcopenia, colocou que seria menor do que 30 quilos para homens e menor do que 20 quilos para mulheres. A gente tem um estudo aqui no Brasil, olhando a nossa população, e mais ou menos gira também em torno desse número. Então, se o paciente tem uma força, né, de preensão palmar reduzida, isso chama atenção. Sim. Se você ainda pensar se ele tem histórico ou não de quedas, mais atenção ainda. E aí você, baseado nisso, pode aprofundar essa avaliação da composição corporal, da massa muscular. Esses pacientes oncológicos, né, com câncer de próstata, são submetidos a vários exames de reestadiamento. A gente nem precisaria fazer um exame a mais, porque a tomografia de abdômen, ela é uma tomografia que é validada para avaliação de massa muscular em L3, L4. Existe um programa que consegue dar essa informação. E associada à questão do desempenho, porque você tem que ter, né, uma força ruim, uma baixa massa muscular, mais o desempenho físico que seria considerado aí baseado na velocidade de marcha para ter esse diagnóstico, então, de sarcopenia, que muitos trabalhos mostram aí desfechos ruins, tanto em mortalidade, como também em toxicidade. Sim. Aos tratamentos. Sem dúvida, acho que isso é fundamental. A gente também lembrar o colega dessa questão, né? Sarcopenia está ligada à maior morbidade de químio, por exemplo, né? Sim. Então, é um fator que a gente tem que... É uma informação que a gente tem que ter antes. E uma vez que a gente diagnosticou esse risco, né? Eu não vou deixar de indicar um ADT, né? Que é a base do tratamento, porque o paciente está sob risco, está desnutrido. Quais são as intervenções práticas? O paciente quer ouvir da gente. Doutora, e o que eu posso fazer? Hoje o nosso trabalho, né, é um trabalho muito baseado numa equipe multidisciplinar. Sim. E interdisciplinar. Então, a gente deve encaminhar esse paciente para uma avaliação nutricional mais abrangente, para avaliar com mais cautela sobre a alimentação dele, ingesta proteica, e aí pensar no planejamento para esse paciente. A gente tem hoje, né, planejamentos de reabilitação que o paciente pode ser orientado a fazer em casa, né, um paciente ambulatorial, mas a gente tem centros de reabilitação, né, pensando em intervir, né, na sarcopenia e a gente melhorar todos esses desfechos da jornada do paciente, pensando tanto em morbimortalidade como também tolerância ao tratamento. Então, existe sim esse acompanhamento em conjunto aí com a nutrição e com a reabilitação desse paciente, pensando na atividade física e na suplementação proteica desse paciente. Acho que isso é um ponto decisivo, porque a gente fica com o ímpeto de resolver todas as questões do paciente. Né? Você quer prescrever o suplemento, você quer orientar a atividade física, mas, né, a complexidade de assistência que esse paciente exige necessita de outras pessoas no time, né? Então, lembrar que tem sempre ali uma nutricionista, um fisioterapeuta, que pode te ajudar a orientar esse paciente. Porque esse paciente, ele traz outras comorbidades, às vezes insuficiência renal, às vezes um diabetes. Então, o suplemento varia muito de acordo com as comorbidades. E também tem uma questão, os pacientes que estão em uso de quimioterapia, às vezes têm digeusia, né, um gosto alterado. Então, o sabor do suplemento. Então, são vários detalhes que o oncologista ali, preocupado com a jornada oncológica do paciente na decisão do melhor tratamento, necessita, né, desse suporte das outras equipes. E assim, tem remédio, comprimidinho, uma injeção que a gente possa dar para ele estimular?
massa muscular, enfim. Infelizmente, né, a gente não tem nenhum medicamento aprovado, né, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, aqui no Brasil, para o tratamento da sarcopenia. O que a gente tem ainda de estudos randomizados é muito baseado na atividade física. Tem vários trabalhos, eu olhei no Clinical Trials, vários trabalhos em andamento com prescrição de remédios na causa ali inflamatória da sarcopenia, mas ainda, infelizmente, nada aprovado e o nosso maior aliado ainda é a suplementação e a atividade física. Então, assim, a gente tem que insistir mesmo nisso, né? Não é, não, ele tá mais cansado, não faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento, isso, né, deve ser, músculo é vida e ele deve ter essa aderência também à questão aí da atividade física, porque a sarcopenia, além de aumentar o risco de quedas, também traz a fadiga, e a fadiga deixa o paciente acamado, deitado, e também não tem tratamento específico para fadiga. Então, anda muito em paralelo essa questão aí da atividade física. E a gente tem agora, né, um trabalho randomizado em andamento, estudo de fase 3, que é o Get Fit Prostate. E esse trabalho seria para aqueles pacientes com câncer de próstata, que teve queda no último ano ou com risco aumentado de quedas. E ele tem 3 braços. Um braço seria alongamento, o outro braço seria baseado em atividades de resistência, e o terceiro braço seria uma prática de, como se fosse arte marcial, chamada de Tai Chi Chuan, que envolve, né, posicionamento, aquelas posições de artes marciais, da yoga, que traz também a questão do equilíbrio. Muito importante para a questão de evitar as quedas. Então, esse estudo está em andamento e a gente vai ter aí, o recrutamento está para fechar em setembro, então logo mais a gente deve ter dados a respeito desse estudo, que muito provavelmente virá, né, positivo, com o endpoint dele sendo aí evitar o número de quedas. Muito legal, é fantástico, né? Porque tudo isso também leva a um outro benefício, que é o autocuidado, a saúde mental. Então tá tudo interligado. E a gente sabe também que tem o outro oposto, né? O ADT, né, leva a risco também de obesidade, resistência à insulina, questões cardiovasculares, né? Como que a gente deve monitorar esse paciente, né? Qual que é o checklist que tem que ficar para a gente não esquecer de pedir para aquele paciente? Primeiramente pensando nesses pacientes que têm um risco aumentado de quedas, a gente tem hoje, né, uma droga aprovada no Brasil, que é a darolutamida, que ela não passa pela barreira hematoencefálica, e isso, né, melhora os desfechos desses pacientes em relação à questão das quedas. Pensando nesse paciente multimórbido, né, que ele vem aí com obesidade, resistência insulínica, e o risco aumentado de quedas, a gente deve sempre apostar, né, na melhoria do estilo de vida desses pacientes. Como eu já falei, bati muito nessa tecla aí da atividade física, mas também, né, da alimentação. E esses pacientes também a gente deve pensar na saúde óssea. Foi mencionado sobre a saúde óssea, a gente sabe que esse tratamento, ele acaba comprometendo também a saúde óssea desses pacientes. E a gente percebe que tem alguns estudos já publicados, né, tem um estudo aí de 2009, que 40% dos pacientes já vêm com risco aumentado de osteopenia e osteoporose. E somente 20% desses pacientes tiveram aí uma avaliação baseline. Então, outra coisa muito importante é a gente pensar na saúde óssea desse paciente e ter aí uma avaliação também basal, né, baseada aí numa densitometria. Quando a gente pensa nessa questão, a gente tem drogas agonistas e antagonistas de LH-RH. E a gente sabe que as drogas antagonistas do LH-RH, como o Degarelix, ele tem, né, estudos mostrando esse benefício na questão dos eventos cardiovasculares maiores. Essa aí é uma meta-análise, mas com um follow-up curto, que talvez fosse semelhante à leuprorelina, mas talvez pelo esse follow-up, né, curto. A gente tem um outro estudo em andamento com uma droga que chama Relugolix, é um estudo de fase 3 com mais de 90 pacientes, e essa droga, ainda não aprovada no Brasil, mostra níveis muito baixos de reações maiores, né, cardiovasculares, que seriam consideradas infarto agudo do miocárdio e AVC.
Então, esse estudo, quando comparou essa droga com a leuprorelina, diminuiu até 54% a questão dos eventos cardiovasculares. E naqueles pacientes que já tinha história cardiovascular, porque esses pacientes você fica, né, com mais medo ainda de prescrever, Sim. né? Então, você tem que ter um acompanhamento ali do geriatra, do cardiovascular, muito junto porque você não vai deixar de fazer a prescrição do ADT, que é a base do Sim. pilar do tratamento do câncer de próstata. Então, para esses pacientes, em até 5 vezes de redução de um segundo evento cardiovascular. Então, né, a gente está aí antenado nessa questão das toxicidades e cada vez mais propostas de novos medicamentos e novas terapias com menores efeitos colaterais e uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, além do endpoint relacionado aí a sobrevida livre de progressão, sobrevida global. Que é uma coisa interessante, né? A gente discutir os endpoints em oncogeriatria, que talvez não sejam, né, os mesmos para a população, né, em geral. Tem outras questões em jogo, né? E você trouxe essa questão das drogas que têm o melhor perfil de segurança, a darolutamida, o relugolix que a gente ainda não tem. Porque quando a gente tem várias opções no mercado e quando a gente tem um paciente que o tratamento precisa ser personalizado, a gente precisa mudar o nosso raciocínio clássico. A gente comentou isso no outro episódio. O nosso raciocínio clássico, o nosso treinamento em oncologia foi como manejar efeito colateral. Mas hoje a gente está num momento em que a gente tem que pensar que efeitos eu quero evitar. E daí eu escolho a droga mais adequada. Foi fantástico, Lud, adorei, várias dicas práticas, né? Com isso a gente consegue realmente impactar positivamente a jornada do nosso paciente. Espero que vocês tenham gostado também. Esse ano o Educational Book da ASCO tem um capítulo voltado para o câncer de próstata no idoso, tá sensacional, muito rico. E também a gente tem os guidelines do NCCN, da CIOG, a Sociedade Internacional de Oncogeriatria, e claro, o nosso material no site da Oncogeriatria Brasil. A gente tem um módulo só para o tratamento de tumores geniturinários na população idosa. Confere lá. Muito obrigada. Obrigada, Lucila. Obrigada, Lud.